Bom, Maurício, Oh, que bom te ver. Nossa, que prazer. da mesma forma. Sobreviventes é sempre bom se encontrar, né? Você vê, eu estava pensando, é quarta ou quinta vez, né? A gente tem uma novela para contar, né? Se juntar todas. Inclusive, eu recapitulei, estou recapitulando todo o meu trabalho no comitê no ano passado. Nós estamos tentando publicar mais um trabalho porque nós estamos vendo essa competição entre vírus, né? Diferentes vírus, RNA, né? É, Aí eu fui ver um pedaço das nossas conversas, é quase um diário, né? Total, É total. impressionante, É. foi. E o que eu fiquei mais espantado é que as nossas conversas parecem ter tido um número grande de pessoas que viu, né? Que ouviu. É espantoso, a É, audiência é espantosa. Acho que ali no jornal também eles dão um destaque muito grande, né? não, mas eu fiquei muito curioso, porque né, a gente conversa de uma maneira bem mais profunda que normalmente qualquer entrevista, né, Sim. que eu faço. E eu estava revendo, inclusive, as conversas com a mídia internacional, e é impressionante como é curioso, né? As pessoas dizem que não tem mais espaço para discussões mais profundas no Brasil, e não é verdade, né? Então, tem essa dualidade, né, Miguel? Tem É, essa tem. dualidade. Não, é uma coisa curiosa. Eu estava falando com um diretor de cinema que me falou que as plataformas, né, tipo Netflix, Amazon, todo esse pessoal só quer fazer coisas extremamente superficiais que têm um impacto popular gigantesco, né? Então, e que não tem espaço para documentários ou científicos ou documentários mais profundos sobre a natureza humana, sobre o que está acontecendo com a condição humana, né? Que é um projeto que eu tenho com os americanos, né? E aí eu fiquei curioso, né? Falei, pô, é incrível, né? No momento que você mais precisa realmente conversar de uma maneira mais profunda do que tudo que está acontecendo, né? Porque não é só a biologia do vírus ou a pandemia do ponto de vista da saúde pública, é tudo que desencadeou, né? Sim. É todo aquele jogo de dominó que você empurra o primeiro dominó e vai, como se diz, você vê aquele padrão de dominós caindo, né, tridimensionalmente, né? É exatamente o que está acontecendo. E quando você vai ler, eu estou lendo um livro sensacional aqui de um historiador americano ah, sobre a história das pragas e das pandemias, né, na humanidade. E a gente não está prestando atenção, mas isso é conhecido. O nome do cara é William McNeill, Pragas e Povos, né? Ah, Basicamente, o ponto de vista dele, que é corroborado, ele é um historiador muito famoso, é que os grandes fenômenos humanos, tipo a queda do Império Romano, a expansão do mundo árabe, foram todos decorrências pós grandes episódios pandêmicos. O Império Romano veio abaixo porque perdeu milhões de pessoas para varíola, sarampo, praga bubônica. Foi por isso que os bárbaros conseguiram entrar e derrubar o barato. E os árabes se espalharam em menos de meio século por meio mundo, porque o mundo cristão estava devastado. Inclusive, ele defende a tese que a Idade Média, a Idade das Trevas, ocorre pela morte de metade da população da Europa para as diferentes pandemias que antecederam esse período. Mas que preâmbulo para a nossa conversa, Miguel. Não, eu digo, a gente não tem ainda, a gente não consegue mais conversar sobre essa multidimensão, né? Essas múltiplas dimensões que ainda, não sei se você viu, né? A OMS está aí tentando descobrir o que diabo está acontecendo com uma hepatite fulminante aí em crianças pelo mundo afora. E não é o vírus tradicional, né, da hepatite. E, mas a minha sensação é que ninguém consegue, ou muito poucas pessoas estão pensando macro. Você tem milhões de especialistas é o meu professor que dizia de doutorado, o especialista é aquele que sabe tudo do nada, né? E é verdade, a própria ciência, ela se fragmentou de uma maneira tão gigantesca que o cara é especialista numa microfirula de um micro detalhe. Mas aí você vai falar de um troço mais amplo, do ponto de vista biológico, sistêmico, sistemático, né? Você não consegue.
Essa é a minha sensação nesse momento, sinceramente. Então, eu vou começar Sim, pelo... desculpa o preâmbulo. Não, preâmbulo maravilhoso. Acho que a gente pode até terminar falando um pouco do macro. Acho Sim. interessante, que eu tenho curiosidade de te ouvir. Mas eu vou começar pela nossa novela de sempre. Miguel, teve carnaval esse fim de semana, as pessoas estão falando que a pandemia acabou, o governo decretou o fim da emergência em saúde pública e eu achei que era hora de te escutar novamente. Bom, é um festival de horrores, né, contínuo, né? Veja, enquanto nós estamos discutindo a organização do Carnaval, para chegar agora em abril no Carnaval, a Ásia, Coreia do Sul, depois a China, que ainda está, né, apesar com números muito menores que o nosso, mas a Coreia do Sul teve um mega surto da subvariante da Omicron. Lembra quando a gente conversou a última vez que a sua primeira pergunta é: a Omicron é o fim, né? Eu não sei se você lembra que nós Sim, discutimos, né? Porque tinha gente dizendo que a pandemia ia acabar em outubro do ano passado, mas que a Omicron era a luz no fim do túnel. Por alguma razão desconhecida, a Omicron, ainda desconhecida, a Omicron deu origem a um número enorme de subvariantes que estão ainda sendo analisadas. E uma delas, a BA2, causou uma explosão na Coreia do Sul. Um dia eu acordo aqui, a Coreia do Sul com 650 mil casos. E a Coreia do Sul testa. E a Coreia do Sul, o número é confiável, né? O próprio Estados Unidos, né? Mais recentemente. Mas daí começa no Reino Unido. A BA2 invade a Europa e você começa a ver 200 mil casos na Alemanha, 200 mil casos no Reino Unido, a França com 150 mil casos. Então, as pessoas não entendem, eu acredito, porque isso não é discutido de uma maneira mais né, clara, que a pandemia, o próprio termo, ela é global, né? Começa daí, e ela é um fenômeno espaço-temporal. Então, você vai ter áreas de contração. Depois, por exemplo, do fenômeno que nós tivemos em janeiro aqui, você não, talvez vai se surpreender, mas se você somar o número de mortes em excesso de janeiro e fevereiro de 2022, ele é maior do que o número de excesso de mortes de janeiro e fevereiro de 2021, quando nós estávamos entrando no episódio mais dantesco da história do Brasil, do ponto de vista humanitário, que foi a segunda onda, né, da pandemia, que matou, em 2 meses, 200 mil brasileiros, né? Isso que a gente sabe oficialmente, né? O número provavelmente é maior. Mas, enfim, é um fenômeno espaço-temporal. É como você imaginar uma bacia d'água. Imagina uma bacia bem grande de água que você começa a inclinar, ou você começa a chacoalhar, ou você começa a mandar para cima. Ou seja, você vai ter regiões onde a água abaixa e regiões dessa bacia d'água que a coisa sobe. Mas como nós estamos interligados, para você ter uma ideia, nós estávamos falando aqui na introdução das pandemias do século II e III, né? A peste bubônica levou quase 200 anos para partir da Europa e chegar na China, tá? Do século VI ao século VIII. 200 anos para o troço cruzar o mundo. Nós estamos numa conexão de horas de qualquer país para qualquer país. Então, essa bacia d'água, essa analogia, eu acho que ela é correta. Porque é analógica, tá? É um contínuo. Então, você tem que pensar no planeta como um contínuo. Então, o vírus explode, ele infecta um monte de gente. Hoje saiu, estou aqui que eu queria te passar do Guardian, o resultado do estudo do CDC, que antes do pico do Omicron em dezembro, 34% de todos os americanos tinham tido Covid, de acordo com estudos de de anticorpos, perdão. Então, o CDC sabia que 1/3 da população americana tinha tido Covid antes da explosão que eles tiveram em dezembro. Pois bem, o estudo saiu agora, 58% dos americanos tiveram Covid, depois daquele surto. Você tem uma ideia? Esse número em crianças abaixo de 17 anos foi de 45% para 75% em fevereiro. O resultado mediu até fevereiro, né? Então a gente não sabe março o que aconteceu. Mas então a Omicron veio, ela criou essa explosão, nós chegamos a quase 4 milhões de casos por dia no mundo, 14 mil mortes por dia, um monte de gente teve, e
O que acontece nessas pandemias é quando um monte de gente se infecta muito rápido, o vírus começa a ficar sem gente para infectar. Tá? Então, os números caem precipitadamente. Tá? É como se você pegasse uma onda, literalmente, de surf, né? Você vai no pico da onda, e quando a onda vem muito alta e muito grande, ela cai rapidamente e ela se dispersa na beira do mar. Tá? Então, foi isso que aconteceu, como aconteceu aqui na segunda onda, só que a segunda onda durou mais, porque ela era menos a variante gama, e nós tivemos um pico de delta que foi encoberto. Depois a gente pode falar isso se você quiser também, porque muita gente falou, você falou que ia ter o pico da delta, não aconteceu nada no Brasil. Não, aconteceu sim, ele foi encoberto, é outro papo. Mas, enfim, a variante da segunda onda, ela era menos infectante, então o patamar durou mais tempo, ela matou mais gente, né? Porque não tinha vacina, não tinha nada. Então, agora, nós tivemos uma explosão aqui no Brasil e nas Américas, de ponto de geral, e como o vírus ficou sem gente para infectar, porque a vacinação foi feita, números, pelo menos de segunda dose, né, passou de 70 e poucos por cento, nós ainda estamos com 41% da terceira, o que é baixo, do booster, né? Mas aí o vírus não ficou sem gente, então nós começamos a ver como se a maré estivesse voltando, tá? Imagina ver uma baita onda, cai a onda e aí a maré volta, né? Né? O mar recede, vamos dizer assim. E foi isso que a gente está observando aqui no Brasil. Só que em outros lugares do mundo, a água voltou a subir, né? E aí começou a se espalhar. Por exemplo, já estão falando de duas variantes, BA4 e BA5, que surgiram na África do Sul, novamente, onde a Omicron parece ter surgido, e que está todo mundo observando já. Na África do Sul, o crescimento dela. Então, a pandemia não acabou, porque a pandemia não pode ser considerada um fenômeno local, ela é um fenômeno global. A pandemia não se termina por decreto. Os imperadores romanos tentaram acabar com a pandemia por decreto, não deu certo, né? Da mesma forma, eu acho que você conhece essa história famosa, né, em Florença, onde quando a peste bubônica estava matando gente que nem água, o Savonarola convocou todo mundo para ir o padre doido lá convocou todo mundo para ir na catedral, né, para rezar todo mundo junto para afastar a peste. O que aconteceu é que explodiu ainda mais, né, porque as pessoas se congregaram e então não terminou nem por decreto nem por oração. E a mesma coisa é o que está acontecendo aqui nesse instante, né? As retiradas da máscara, por exemplo, agora essa é a minha opinião amadora, tá? De estudar a história da mídia e a história do efeito da mídia no cérebro humano, né? Que é algo que é um dos meus hobbies ultimamente. A remoção das máscaras, que é uma coisa absolutamente simples, não tem conveniência nenhuma você usar para proteger, né? Principalmente de ambientes fechados, para mim, é uma manobra semiótica. É simplesmente uma forma de dizer, olha, acabou a pandemia. Ninguém está de máscara na rua, ninguém está de máscara nas festas, no carnaval, nos estádios de futebol. Não interessa, né, que o técnico do Corinthians se infectou, que outro jogador se infectou, né? Você continua ouvindo casos pulando aqui e ali, não na mesma frequência de janeiro, mas ainda. Mas quando você remove a imagem mais clara de que existe um problema sanitário no país, que é o uso de máscara, você, de certa maneira, na cabeça das pessoas, você tenta instalar a mensagem, né, por isso que eu chamo de semiótica, de que a pandemia acabou, né? Então, isso foi feito no mundo inteiro. O Brasil agora não é mais um pária político nesse sentido, porque o primeiro governo a fazer isso foi do Reino Unido, do Boris Johnson, que estava com um escândalo político que é capaz de derrubá-lo agora, né? O cara fazendo festa no meio do lockdown que ele decretou, e ele decretou o Freedom Day, não sei se você lembra disso, o Freedom Day em julho do ano passado, né? E explodiu, né? Tanto é que o sistema de saúde britânico, nesse instante, está em colapso. Tá? Se você precisar de uma ambulância para ir para o hospital, leva 12 horas para o SAMU dele chegar na sua casa. Então, ou seu parente te leva, ou um vizinho te leva. E você chegando lá, você vai ficar 18 horas esperando, em média, atendimento num pronto-socorro britânico. Tá? Esse movimento, quando você coloca esse movimento da água, né, que eu achei super interessante, fácil de entender,
Então, nesse momento, quer dizer, a gente está... Qual que é a tendência? Eu até vi um estudo que saiu, que é uma pesquisa do Instituto de Ciência Biológica da USP, dizendo que haveria, de fato, um período confortável pelos próximos meses, por conta da imunidade conquistada e da letalidade, não sei se eu posso colocar dessa maneira, da letalidade um pouco menos agressiva da Ômicron comparada com outras mutações, mas que esse quadro, a tendência era de novas mutações chegarem, novas variantes chegarem, mais transmissíveis e com maior letalidade. É isso mesmo? Ontem nós tivemos a notícia, eu não estou me lembrando da fonte, desculpe, mas do sequenciamento de uma variante aqui no Brasil, que é a mistura de outras, da Omicron, né? Mistura das variantes da Omicron. Eu não tenho os detalhes, porque eu vi uma coisa muito rápida, mas é muito próximo do que nós estamos falando aqui, o que você falou. A letalidade da Omicron, a nível individual, parecia ser menor, certo? Todavia, como o número de infectados foi tão explosivo, o número total de mortos no mundo foi muito alto, chegou perto do recorde diário. Nós chegamos a ter, em alguns dias, 13, 14 mil mortes no mundo como um todo. O CDC, no mesmo artigo que eu acabei de mencionar para você, acaba de dizer que a subnotificação, no momento, é de pelo menos 3 vezes dos casos nos Estados Unidos. Para o CDC admitir que é 3, tá? O problema é grave. Tá? O problema é sério lá. Então, imagine aqui. Eu dei uma entrevista no começo, um pouco antes da Omicron explodir no Brasil, dizendo que por um estudo da Universidade de Washington, em Seattle, que é um dos melhores centros de estudos matemáticos epidemiológicos do mundo, né? Apesar que eles tiveram alguns erros aí, mas é compreensível, eles estavam dizendo que se a coisa continuasse como estava vindo nos Estados Unidos e o começo da Omicron no Brasil, nós teríamos 2 milhões de casos por dia, total. E aí as pessoas, não, mas isso nunca aconteceu. Não. As pessoas se confundem, porque eles estavam falando de casos totais, ou seja, a soma dos casos testados e reportados, mais a soma dos casos não testados e dos casos assintomáticos. Então, nós chegamos a ter, no pico da Omicron aqui no Brasil, 200 a 300 mil casos oficialmente reportados. Só que esse número provavelmente estava de 5 a 10 vezes subnotificado. Tá? Então, na realidade, o que você leu da USP é exatamente o que eu estou descrevendo. Houve uma subida da serra enorme, muito rápida de casos. Todo mundo que você conhecia e eu conhecia começaram a dizer que estavam com Covid, né? Naquele período, do final de dezembro, meio de dezembro. Eu comecei a ver a mudança no número de óbitos no meio de dezembro. O número de óbitos vinha caindo de agosto até novembro, aí ele começa a subir. Começa a subir, em janeiro chega a 147 mil. Número total de óbitos com 47 mil de excedência. Né? Para você ter uma ideia, o número de mortes descritas por pneumonia em janeiro de 2022, desse ano, é o dobro do que de um ano normal. De onde vêm esses casos de pneumonia? Não é bacteriana, originalmente. Na minha sensação, é subnotificação de Covid. A mesma coisa é septicemia. O número de mortes por septicemia no Brasil aumentou muito. Qual é a causa inicial que levou o paciente a ter uma septicemia e vir a falecer? A chance de ser Covid é muito grande. Né? Então, na realidade, nós ainda estamos... o jogo é muito mais complicado de prever hoje, porque nós temos variáveis novas, como número de pessoas vacinadas com 2 doses, número de pessoas vacinadas com 3 doses, variantes que respondem em diferentes níveis aos anticorpos produzidos pela vacina e pela infecção anterior. Tem novas variantes da Omicron que não dão bola se você teve a Omicron original 40 dias atrás. Você pode ter uma reinfecção, que é o que os dados que nós estamos seguindo, eu estou seguindo, por exemplo, do Reino Unido, que relata com grande precisão o número de reinfecções, ou relatava até recentemente, e também da Coreia do Sul, porque lá a estatística é confiável, ou pelo menos é uma das mais confiáveis. Né? Nos Estados Unidos, eles estão começando a ver reinfecções, já, com essa nova variante da Omicron. Então, é uma dinâmica muito complexa e é uma irresponsabilidade, na minha opinião, fazer qualquer prognóstico, porque ninguém consegue fazer esse prognóstico. Então, você remover a emergência
sanitária é mais um capítulo dos absurdos cometidos por esse governo. Ela tem, evidentemente, uma motivação política, decretar vitória, né? É como se você disputa um campeonato de futebol e você decreta unilateralmente que você ganhou o campeonato, mesmo você estando na zona do rebaixamento da tabela. Né? Mas se você tem o poder de comunicar isso para o país inteiro, né, e para o mundo inteiro, talvez você consiga convencer um número muito grande de pessoas. E eu acho que convenceu, porque as pessoas estão, nesse instante, vivendo como se não houvesse amanhã, né? E outra coisa, esse número de infecções em crianças, esse aumento desproporcional, né? 70, tá aqui o número, ó, 75% das crianças americanas têm anticorpos demonstrando que elas foram infectadas por Covid. É um número que foi de 45 para 75 em 3 meses. Isso é muito preocupante, porque um grande número das crianças não estão sendo vacinadas, né? Então, você continua vendo, mesmo no Brasil, eu estava olhando a situação no Rio Grande do Sul, estava olhando em outros lugares, UTIs pediátricas ainda lotadas, né? E outra coisa, esse é o fenômeno que eu estou estudando com vários colegas, houve um arrefecimento, né, no número de casos de Covid. Começaram a aparecer casos de dengue, começaram a aparecer casos de outros, certo? E é isso que eu tenho estudado há 2 anos. Porque em 2020 nós encontramos um padrão antagônico entre Covid e dengue. No que a Covid explodiu, a dengue caiu. O ano passado, no mundo, a dengue sumiu. Houve uma queda absurda em todos os lugares do mundo que a gente estudou, né? Quando a Covid, né, aquela segunda onda na Índia, no Brasil, que foi assustadora. E, de repente, começou a subir a dengue novamente, em 2022. Né? Desde o começo do ano. Aliás, desde que a onda de Covid começou a cair. Né? Então, é muito, muito curioso, a gente ainda não tem uma explicação causal, nós estamos tentando achar isso, mas é uma tese que eu estou começando a disseminar, estou conversando com gente no mundo inteiro, de que existe uma competição. Imagina os vírus. Curiosamente, o ano passado, a dengue despencou, certo? Mas a chikungunya subiu. Ambos são transmitidos pelo mesmo, né, pernilongo, pelo mesmo mosquito, mas são vírus de classes diferentes. Então, eu estou olhando para os vírus que são de RNA, a mesma coisa que o Covid, e ver como que é a dinâmica entre eles, porque o que eu estou chegando à conclusão, claro, é uma tese, né, precisa ser demonstrado, é que existe, com a mediação do sistema imune humano e de outros hospedeiros animais, os vírus competem entre si. Então, se ocorre uma explosão de um cara, como o Covid, outro vírus RNA, como o dengue, talvez não consiga se impor. Todavia, se existe uma explosão como tinha, né? 2020 era para ser a maior epidemia de dengue da história. 2019 já tinha sido, e 2020 a curva estava explodindo, tá? E naquele momento a gente notou que em algumas localidades no Brasil, onde tinha um monte de dengue, demorou mais para a Covid entrar. Né? Só que, de repente, a Covid explodiu e a dengue caiu. Interessante esse aspecto. É uma competição biológica que a gente não entende ainda bem, né? Mas e evidentemente muitas pessoas são céticas, como deveriam ser mesmo, mas eu não desisti dessa tese. Eu estou indo a fundo com alguns colegas aqui da USP, da Universidade Federal da Paraíba, porque eu acho que tem... Sabe quando você tem aquele faro? O cientista tem muito isso, sabe? De você sente o cheiro de algo interessante. E os dados estão mostrando, né? A influenza também. Antes da gente ter o Omicron, você lembra? Em novembro, começou a ter gripe em tudo que era lugar do Brasil. Claro, uma parte disso provavelmente era Covid, a gente não sabe. Mas a outra poderia ser o vírus da influenza disparando numa brecha que o Covid deu. Ô Miguel, o que está acontecendo na China? Olha, essa é uma ótima pergunta, é muito difícil saber. É muito difícil. Eu sei que, evidentemente, o número de casos... Conversei com colegas de lá, meus amigos de muitos anos, que eu confio, né? Cientistas, né? E a sensação é que houve um aumento, por exemplo, em Xangai, saiu do controle do que estava acontecendo, e, de repente, esse número começou a ser extremamente preocupante.
Os números... teve um dia aqui que a China teve mais casos pela primeira vez do que o Brasil, desde que o Brasil começou a ter Covid, né? O que foi... E as mortes que eram, pelo menos oficialmente, não relatadas, começaram a aparecer casos de óbitos em Xangai, né? Um desses dias chegou a ser 130 óbitos, se eu não me engano. Então, eles estão tentando conter, né? Existe, claro, uma diferença cultural, uma diferença de abordagem, né? Muito clara, Tipo mas... tolerância zero. Exato. Veja, o lockdown tinha que ser feito porque eles não têm como dar conta se a coisa explode. Um lockdown teria que ter sido feito. Da maneira como ele é implementado, aí é outros 500. É um debate que é difícil até de fazer, porque eu não sei o que é verdade e o que não é mais, né, nas discussões. Mas a verdade é a seguinte, eles não podem deixar o troço correr solto, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra, porque é 1,5 bilhões de pessoas e eles não têm infraestrutura para dar conta de milhões de casos por dia. Infraestrutura hospitalar, eu digo, né? Então, eles tinham que ter contido, eles testaram, eles vacinaram muita a população como um todo, né? Agora, a sensação que está tendo é que houve uma corrida aí, né, na capital, em Pequim, aos supermercados, porque as pessoas estão começando a ficar apavoradas, né, com o que vai acontecer, ou se vai acontecer alguma coisa semelhante a Xangai. Mas é muito difícil. A única coisa que eu sei é que parece ser mesmo a BA2, a mesma que deu o surto impressionante na Coreia. E veja só, a Coreia, que era um dos melhores países durante toda a pandemia, Coreia do Sul, né? O melhor manejo, um dos melhores manejos da pandemia, de repente, para um país pequeno como a Coreia, estava tendo 650 mil casos e 450 mortes por dia, o que para eles é muita coisa. Muita coisa, né? Um país que tem o quê? 50, 60 milhões de habitantes, se eu não me engano. E se manteve durante semanas, tá? Se manteve durante mais de um mês esse pico. Agora que a coisa... Então, a variante BA2 parece ser a principal responsável por o que está acontecendo lá na Ásia, nesse momento, né? Ela teria características de... Ela teria mais resistência ao imunizante, talvez? Ela é mais infectante, ela é mais transmissível do que a Omicron original, para você ter uma ideia. Uau. O escape dela da vacina, eu já vi várias coisas conflitantes, não parece ser tão grande quanto as novas que estão aparecendo na África do Sul, aparentemente. Mas é tudo muito ainda difícil de dizer, porque tem estudos que conflitam com outros, então fica muito difícil, né? Mas ela é transmissível, ela é mais transmissível com certeza. Eu também fico em dúvida se eles vacinaram 1,5 bilhão de pessoas. Bom, os números oficiais da OMS que eles reportam são esses, né? Tanto é que no começo de 2021, a gente olhava para o número de vacinados lá, era muito pequeno, e de repente começou a explodir, né? Porque eu acho que eles se deram conta que eles tinham que fazer uma mega campanha para conseguir segurar o troço, porque do jeito que aconteceu nos Estados Unidos, se você multiplica para um país como... pensa só nisso, 1 milhão Pois é. 1 milhão de mortos nos Estados Unidos, para um país com 330 milhões de pessoas, você multiplica isso, 4, 5 vezes, é completamente inaceitável, né? Não tinha como segurar. Outro mistério grande, talvez maior, na minha opinião, é a Índia. Né? A Índia que teve aquela segunda onda devastadora, onde hoje se acredita que por dia podem ter morrido 40 mil pessoas na Índia no ano passado. 10 vezes mais do que a notificação oficial. E colegas meus que eu falei da universidade lá de Nova Delhi acreditam que a subnotificação era desse tamanho, né? Falei com vários, inclusive, não é só uma fonte, né? E agora, só que a última conversa que eu tive com eles, quando eu dei uma aula lá, recentemente, online, era que agora o governo, né, as pessoas estão com sintomas, vão para casa, ficam em casa, mas não existe uma política como tentaram implementar na primeira e na segunda onda. É um troço, liberou geral. E a Omicron teve muita gente que ficou doente lá, em janeiro, né?
E o nosso Brasil, Miguel? Então, o nosso Brasil, esse é o problema. É muito difícil você falar da pandemia hoje em dia, né? Não preciso dizer isso para você, né? Ela deixou de ser com a guerra na Europa, com as eleições vindo aqui no Brasil. A pandemia virou, não é notícia nem. A minha mãe, que é jornalista de formação, mas foi ser escritora, ela sempre brincava comigo. Não é nem notícia da página de esportes mais, né? Ela deixou de ser um tópico. Só que assim, quando você lê esse livro que eu comentei para você, do McNeill, e você vê o que aconteceu na história ao longo da civilização humana, né? Desde que a agricultura passou a ser a nossa forma de subsistência e os grandes aglomerados começaram, né? As cidades começaram a surgir, né? É um livro fascinante, eu recomendo Povos e Pragas, porque ele dá uma visão global de como a história da humanidade foi afetada pelas grandes pandemias, né? Não só virais como bacterianas, né? Como a praga, né? A peste bubônica, né? Por exemplo, que dizimou metade da população da Europa no século XIV e começo do XV, né? Esse livro mostra que por exemplo, uma das nossas conversas, eu acho que você vai lembrar, nós falamos do efeito demográfico que começou a ocorrer no Brasil por causa da segunda onda. Lembra que o número de nascimentos caiu. Sim. E o número de óbitos disparou, e nós tivemos pela primeira vez na história do Brasil, por alguns meses, eu não olhei isso recentemente, mas por alguns meses nós tivemos um número negativo. Né? Esse cara, o McNeill, explora isso, claro que na Europa, na época da peste bubônica, em outras, foi muito mais dramático. Mas ele explora quais são os efeitos décadas no futuro e quais são os efeitos a curto prazo da remoção de pessoas, né, de chefes de família, de núcleos comunitários, porque você perde muita gente que está no pico da produção intelectual, econômica, enfim, política. E ele mostra quais são os efeitos sociológicos, os efeitos econômicos, até os macroefeitos históricos dessas grandes pandemias, né? E como o Brasil nunca teve um déficit demográfico, como o que a gente experimentou durante 3 ou 4 meses, o que é muito pior, aliás, abre-se parênteses, hoje em dia, esse déficit que nós tivemos no Brasil foi muito pior na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos, tá? Que são países que vivem quase num equilíbrio negativo ali, o equilíbrio tendendo para negativo, né? A taxa de natalidade caindo muito, os óbitos controlados, então eles estão ali naquele equilíbrio. Bom, ambos os lugares tiveram um déficit ainda maior do que o nosso, tá? E isso pode trazer repercussões importantíssimas, né? Daqui a muito tempo. Por quê? O que ele fala e que eu posso referendar no momento atual é que ninguém está prestando atenção nos efeitos crônicos do Covid. O que a gente chama de Covid, long Covid. Sim, né? eu ia te perguntar sobre isso. Então, ele fala disso para outras coisas que ocorreram na história, mas a gente pode transmutar isso ainda mais gravemente, porque nós estamos falando de, provavelmente, se você teve 500 milhões, não é o número oficial, a gente pode nem acreditar, eu acho que esse número é muito maior, você vai ter dezenas de milhões de pessoas com sequelas crônicas. E isso já saiu na imprensa britânica, estudos, né? Que o sistema britânico público não vai dar conta. Ele está no limite, ele está à beira ele já colapsou para algumas pessoas lá. Então, se você tiver um excedente de demanda por diálise, por fisioterapia respiratória, cardiovascular, nós estamos tendo um aumento de derrames, de acidentes vasculares, né, em decorrência da pós-infecção do Covid. Você, com isso, vai ter uma diminuição significativa da capacidade produtiva, né, de jovens, de pessoas que ainda estão na fase de produção, que não são aposentados e tal. Então, os efeitos econômicos a longo prazo, os efeitos sociais a longo prazo e os efeitos em termos de políticas públicas de saúde pública vão ser todos influenciados por essa explosão, o que está se chamando de uma nova pandemia, só que é uma pandemia silenciosa. Né? As pessoas não estão morrendo na rua, elas estão lentamente sofrendo os efeitos. Inclusive, o estudo que mais me deixou preocupado foi esse de efeitos crônicos do Covid que se assemelham a moléstias neurodegenerativas como a doença de Alzheimer.
ou seja, a destruição de grandes grupos de neurônios no córtex, né? Fazendo com que as pessoas tenham um quadro demencial. E nós estamos falando de menos de 3 anos de pandemia no total, né? Vai ser agora, né? 2 anos e meio e tal, e já tem quadros de pessoas que tiveram infecções cedo, antes da vacinação, claro, mas que estão desenvolvendo quadros de neurodegenerativos. Então, isso é algo que vai se transformar, na minha opinião, num tópico, não só na área de saúde pública, mas na área de pesquisa, assim, top 2 do mundo. E isso não está sendo analisado. Então, quando a gente fala, outra coisa que eu falei com você ao longo dessas nossas conversas era, esse é um vírus para não ter. Continua sendo verdade. Porque não dá para prever, mesmo que você tenha um caso assintomático ou leve, qual é o efeito crônico, não tem como você prever. Segundo, as vacinas aparentemente não são 100% protetoras, nem próximo disso, de efeitos crônicos. Elas diminuem a gravidade da infecção aguda, da chance de hospitalização e diminuem profundamente o número de óbitos. Mas elas não diminuem significativamente a chance de você poder ter sequelas. Então, é como se fosse um jogo de futebol, onde as pessoas só estão preocupadas com o placar instantâneo do jogo. Então, 30 minutos do primeiro tempo está... É verdade, inclusive, está 3-0 para o Palmeiras contra o Corinthians, né? Acabou de acontecer. Só que o jogo tem nuances, né? O outro time marca um gol, muda a dinâmica. O outro time empata o jogo, a dinâmica já é completamente outra, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista, né, de tática, de estratégia. E a minha grande preocupação nesse momento é que as pessoas estão olhando, caiu os números caíram, podemos fazer carnaval, podemos fazer a vida normal, tudo voltou ao normal, a ponto de você sair com máscara na rua, como eu faço o tempo inteiro. Se eu saio muito pouco, mas quando eu saio eu estou de máscara o tempo todo, as pessoas olhando para você como se você fosse um alienígena, né? Mas você acha que está aos 30 do primeiro tempo, ainda, no jogo? Olha, segundo o McNeil, nós estamos nos 10 minutos do primeiro tempo. Porra! Tá? Porque a dinâmica disso, claro que nós temos hoje algo que não existia há 500 anos atrás, nós temos vacinas. Uhum. Então, vamos ser mais generosos. Nós estamos nos 45 minutos do primeiro tempo, né? O juiz ainda não disse quanto tempo a mais de prorrogação vai ter no primeiro tempo. Uhum. Mas quando esses vírus ou essas pandemias eram permitidas, porque não se sabia nem o que era o agente etiológico, para circular, elas voltavam em ondas. Tá? Algumas dessas ondas se repetiam durante períodos de 15 anos. Tá? A influenza, por exemplo, é um caso muito curioso. A influenza do século XX, né, 1918, porque ela continuou até 2021, mas ela sumiu. E ninguém sabe muito bem o que aconteceu ali, porque não tinha vacina também, não tinha nada. Mas, se qualquer coisa, a história pregressa por exemplo, varíola, sarampo, porque é uma coisa muito interessante, as pessoas não sabem disso, tá? Essas doenças que são hoje doenças de criança começaram como doenças de adulto. Mas, à medida que a população de adultos foi adquirindo anticorpos a essas doenças, e as pessoas que tinham defesas naturais foi aumentando, elas foram degradadas a serem doenças infantis. Isso levou séculos. Tá? Então, toda doença que você vê hoje de criança foi, tempos atrás, doenças epidêmicas, que mataram muitos adultos, mas conferiram uma imunidade que se preservou. Mas como as crianças nasciam sem imunidade nenhuma, elas viraram as maiores afetadas por um vírus que virou endêmico, como é o sarampo, que, aliás, está aumentando de novo, diga-se de passagem. Né? Você acha a subnotificação no Brasil? A gente tem um número oficial de quase 660 mil, um pouco a mais de mortes. Na tua intuição, foram quantas mortes aqui no Brasil? Olha, Quase 1 milhão, você acha? Eu acho que deve chegar próximo de 1 milhão. Alguns estudos de excedente de mortalidade que foram feitos, que eu vi, sugerem que passa de 800 mil fácil. Tá? Por causa disso que eu estou dizendo, o atestado de óbito aparece lá, pneumonia. Mas a causa inicial que levou a uma pneumonia, que foi o último evento catastrófico, né, na cadeia catastrófica da evolução de uma doença dessas,
foi pneumonia. O paciente morreu por pneumonia, provavelmente bacteriana, oportunista. Ou pode ser viral também. Mas, enfim. Mas antes foi a Covid. Só que no atestado de óbito como causa primária aparece pneumonia, sepsemia, insuficiência renal e outras coisas, tá? AVC, né? Quando você põe um excedente, quando você compara 2019, 18 e 17, você começa a chegar a números que eu já vi números acima de 800 mil. Eu tenho para mim, o meu gut feeling aqui, não tenho nenhum estudo feito, mas a minha expectativa é que nós chegamos a 1 milhão de óbitos, né? Mas isso precisa ser comprovado com esses estudos detalhados e nós vamos ter que fazer uma checagem em algum momento, pegar uma amostragem de atestados de óbitos dessas causas, pneumonia, insuficiência renal, e checar, bater com o prontuário do paciente e ver se a causa inicial disso foi uma infecção por Covid, né? Porque teve muita gente também que foi internada por outras causas que pegou Covid nos hospitais. Isso aconteceu nos Estados Unidos de uma maneira enorme, tá? Tanto é que eles separam agora. Eu não sei se isso é uma armadilha também, uma forma de, né, de reduzir o número. Eles estão separando entre pacientes que chegam num hospital com Covid e aqueles que adquirem Covid por causa de uma internação ou outra, tá? No âmbito dessa nossa conversa, Miguel, o que você tem a dizer sobre a chegada das eleições aqui no Brasil? Veja, curiosamente, eu tenho duas experiências que podem ilustrar o que eu vou dizer para você sobre o momento, na minha opinião, né? É só a minha opinião, como diz o técnico do Palmeiras, é só a minha opinião. Mas é o técnico do Palmeiras. É o técnico do Palmeiras, é o grande imperador Abel Ferreira I, né? Mas, enfim, o que gerou a sincronização inteira do Brasil na segunda onda, que foi a maior catástrofe sanitária da história do Brasil, em um período curto, né? Porque, evidentemente, a morte dos indígenas quando os europeus chegaram aqui por doenças trazidas da Europa, que não existia anticorpo aqui na população indígena, também foi outro genocídio. Mas nós não temos números certos em frações de meses, né? Bom, o que gerou a sincronização completa da segunda onda no Brasil foram as eleições municipais de 2020, que não eram para ter ocorrido, na minha opinião. Elas deveriam ter sido adiadas para um momento um pouco melhor, né? Porque com as campanhas eleitorais, com os comícios, as coisas, não foi nem os dias da eleição, foi o que antecedeu todo o processo, né? E os políticos aqui no Brasil, se você falar em adiar, como eu tentei falar com alguns que tinha que adiar a eleição, né? Porque eu era do Comitê Científico do Nordeste, os caras nem ouvem o que você está falando. Pode ser que o meteoro esteja caindo amanhã. Imagine alterar o calendário eleitoral. É um dos maiores pecados, né, mortais, né? Mas já foi feito em outras condições no Brasil e poderia ter sido feito por uma... né? E foi óbvio que sincronizou o país e explicou aquilo. Bom, na Coreia do Sul, a explosão da BA2 aparentemente está correlacionada com a campanha presidencial, que ocorreu no país recentemente e que gerou, né, comícios, e era uma eleição extremamente polarizada. Na realidade, foi um procurador, né, aparentemente, procurador de justiça que ganhou a eleição, um cara bem polêmico lá. Então, tem várias coisas que eu li, e colegas me dizendo que os estudos estão sendo feitos, mas que existe a grande probabilidade que a campanha presidencial polarizada na Coreia levou a esse novo surto. Evidentemente, nós vamos ter uma campanha extremamente polarizada no Brasil, né? Não há dúvida alguma. Todavia, eu não vejo ninguém falando da pandemia mais, nem como parte da agenda, seja ela política, o que nós vamos fazer num país onde o SUS foi uma das únicas barreiras que permitiu que a tragédia não fosse maior aqui, né? Como que nós vamos capacitar o SUS, aumentar a sua penetração, aumentar os recursos financeiros para que ele possa dar conta não só da pandemia que não acabou, mas dos casos crônicos. Não existe, isso não está sendo debatido em lugar nenhum. Eu vejo falar de toda sorte de assuntos, né? Até assuntos que não têm a menor relevância, mas é uma campanha extremamente confrontacional, né? Então, certos assuntos sem relevância nenhuma passam a ser foco, né? Mas nós não estamos falando do qual é a nossa estratégia de saúde pública, né, na campanha. E segundo, nós vamos criar grandes eventos aí.
Vai ter grandes concentrações e a gente não sabe como é que a dinâmica da pandemia... Vamos supor que esse crescimento, ontem, pela primeira vez, os Estados Unidos reportaram que o aumento de casos, que já é de 60% nas últimas 3 semanas, ou, perdão, 14 dias, já está se refletindo num aumento de hospitalizações. Ou seja, tem algo acontecendo nos Estados Unidos com a BA2, né? O meu filho, por exemplo, lá em Nova York, mora em Nova York, já voltou a trabalhar em home office, porque o pessoal está com receio do que está acontecendo. Apesar, né, deles terem tido a BA1 lá, a Omicron original, foi avassalador o número de casos, eles já estão tendo o repique, né? Então, eu temo muito pelo fato de que esse assunto foi obliterado das discussões políticas, né? Não interessa de que lado, ele foi obliterado. Um lado decretou a vitória, dizendo que ela acabou, o outro lado não se manifesta mais sobre a pandemia. E isso me preocupa, do ponto de vista médico, do ponto de vista científico e do ponto de vista de estratégia a longo prazo. Por exemplo, nós devíamos estar literalmente criando uma força-tarefa, o nome é muito ruim, um comitê nacional de científico para começar a investir em vacinas brasileiras, investir em estratégias de combate a longo prazo, estudar o que aconteceu com a pandemia de Covid até agora e ver onde o país errou dramaticamente, como é que vai... Por exemplo, nós tínhamos que ter, como nos Estados Unidos, um estoque estratégico de máscara, de respirador nacional. É um troço que fica lá esperando ter uma emergência. O Fort Knox da saúde pública, que nós não tínhamos. Quando explodiu o barato, falam do primeiro-ministro da saúde, que foi muito melhor que os outros, eu não concordo, porque o Brasil não se preparou. Teve 3 meses para ir no mercado internacional e comprar máscara, seringa, o que fosse que era necessário, e nós não criamos um esforço legítimo e que poderia ter sido feito de fazer vacinas brasileiras. Foi um troço no tapa, feito completamente de forma amadora. Nós tínhamos condições tranquilas. Pô, se empresas minúsculas em diferentes países do mundo, a própria a empresa que fez a Coronavac era uma empresa pequena. A Moderna, nos Estados Unidos, era uma empresa pequena. Só que, né, tinham competência, tinham quadros, receberam um influxo financeiro emergencial gigantesco e produziram vacinas eficazes. Como é que o Brasil não podia ter feito isso? Claro que podia. Butantan, Fiocruz, claro, se tivesse um esforço coordenado, né, não com a visão burocrática de fazer ciência, mas com a visão que eu chamo de ciência de guerra, né, com resultado, você tem que entregar resultado. Então, você pega gente que sabe fazer isso, que sabe pesquisar em ritmo de entregar um resultado. Nós temos que estar pensando nisso. E quem quer que seja o próximo ministro da Saúde do Brasil, assumindo que seja alguém que tenha, diferente do que nós tivemos nesses 2 anos, alguém que realmente queira atuar pela saúde pública brasileira de um ponto de vista preventivo, né? Ao invés de só reagir, você tem que ter um plano já, um plano estratégico de como o Brasil vai se preparar para a próxima, ou para a próxima onda, ou para a próxima pandemia. Porque do jeito que o SUS foi bombardeado, vamos voltar à nossa analogia da água na bacia gigantesca. O SUS é a água lá dentro, né? Que está tentando segurar todos os movimentos que estão ocorrendo, né? Está tendo um terremoto aí, a bacia está numa mesa gigantesca, a água está batendo lá, só que a água começou a ser jogada para fora da bacia, o SUS começou a ser depletado, em todos os sentidos, tá? Pessoal, recursos financeiros, recursos de infraestrutura, recursos de pesquisa aplicada à saúde pública e de capilarização do sistema. O sistema, se qualquer coisa, está regredindo. Quando os países como a Coreia do Sul, que estão pensando na frente, a própria Nova Zelândia, são países pequenos, mas ainda assim, eles estão expandindo essa capilarização. Porque eles perceberam... A Coreia do Sul teve um programa que foi talvez o melhor do mundo. Você recebia máscaras grátis, máscaras de alta qualidade, tá? PFF2, NR95, de graça, nas farmácias privadas do país. Que eles não têm, né, como a gente tinha aqui, esses programas de distribuição de medicamento grátis. Foi um maior sucesso.
porque as pessoas que não podiam comprar realmente, que o governo sabia quem era, tinham uma cota mensal de máscaras grátis, de altíssima qualidade. E isso permitiu que eles salvassem, né, o sistema de saúde deles do colapso. Agora, quem está discutindo isso no Brasil? Eu não vejo. Você, Miguel, aqui já indo para a reta final da conversa, Sim. você teria alguma assim uma consideração final, um olhar para as pessoas, o que tem para ser dito para as pessoas? Veja, eu diria para as pessoas que a pandemia nos ensinou múltiplas lições, né? Desde como viver com menos, de uma maneira mais racional, né? Até como quão privilegiado a maioria de nós somos de poder desfrutar, né, da nosso convívio social que foi interrompido pela pandemia e que todos nós sentimos o dano que isso causa, desde crianças até adultos, né? Então, nós, em teoria, eu não acredito que aconteça, mas em teoria, nós teríamos que recalibrar a nossa forma de viver em sociedade, dado o que ocorreu. Porque não foi só a emergência sanitária, que foi uma tragédia, que matou um monte de gente, nós tivemos outras tragédias, né? Aquilo que a gente conversou, eu não me lembro, acho que nós fizemos uma conversa, eu estava em Santos. Eu saí um pouco, depois de 22 meses aqui trancado, eu fui me trancar em Santos para pelo menos ver o mar, né? E ficar olhando para outro tipo de realidade que não só a realidade de São Paulo. Mas uma coisa que não mudou, eu saí de um apartamento em São Paulo para um apartamento na cidade de Santos. Toda noite eu via gente buscando comida no lixo. E não era uma pessoa, tá? Eram multidões. E isso foi uma consequência secundária da crise, mas que foi amplificada pela nossa forma de conduzir o manejo da crise. Já vinha de antes, né? Ela se agravou, e hoje nós temos problemas que mostram que o nosso modo de viver não é sustentável. O vírus nos alertou para isso, em várias dimensões, né? Se você olhar no mapa dos navios do porto de Xangai, parados lá esperando para carregar, para poder transmitir para o mundo inteiro tudo que o mundo consome, você não vai acreditar. É uma mancha vermelha. Em vez de você, antigamente você via os barquinhos individualmente, tá? Eu acompanho isso, é um hobby meu de olhar portos, né? De ver, porque eu estava em Santos, vi os navios chegando, aí comecei a fazer o tracking de onde eles estavam. Eu nunca vi tanto navio no Porto de Santos como eu vi no período que eu fiquei lá, no final do ano. Nunca vi. E eu vou lá há 50 anos, 60 anos. É o tráfego contínuo. Né? Aí você olha para Xangai nesse instante, você vê um blob, você vê uma mancha. O mundo comercial, shipping, né, dos navios, está absolutamente parado lá em Xangai. Então, isso mostra o que o vírus fez para nós. E eu diria, saindo do macro para o micro, que não acabou. É difícil dizer isso, eu sei como é duro enfrentar essa realidade. Talvez a gente, como cientista, tenha um pouco mais de frieza, porque a gente sabe como os sistemas biológicos funcionam, né? Então, essa dinâmica não é uma surpresa. É surpresa o quão resistente esse vírus é em termos de gerar novas mutações, isso é surpresa. Isso chocou a todos nós, eu acho. Todavia, se a pessoa com quem a gente está falando hoje puder continuar se protegendo no limite do possível, usando máscara, tentando evitar aglomerações gigantescas, né? Claro, você tem um respiro nesse momento, dá para você ver seus familiares, grupos pequenos, tal, e continuar, se você não se vacinou ainda, se vacinar na terceira dose, quem pode ter a quarta dose disponível já. Então, eu acredito que muita gente, a pandemia mudou a vida de muita gente, para o bem e para o mal. Né? Muita gente resetou. Né? Eu mesmo acho que eu mudei várias coisas de encarar o mundo, né? De encarar a própria existência da gente. Né? O que é prioridade e o que não é. O porquê o trabalho não pode ser 100% da sua vida. Né? O seu foco, né? Como nós, cientistas, somos muito culpados disso, né? E eu diria que é uma oportunidade das pessoas refletirem, mas, ao mesmo tempo, ainda se protegerem, porque a gente não sabe. E eu não acreditaria nos profetas, que são muitos, inclusive na comunidade científica, tentando dizer que acabou. Pode até ser que o pior já passou, o que seria ótimo, e que é a minha expectativa, né? Porque vacinas estão aí e tal. Nós não vamos ver, eu espero, salvo algum fenômeno único aí,
nós não vamos ver o repeteco de abril e março de 2021. Uhum. Não parece possível nesse instante, tá? Se você olhar lá... Agora, se você tem alguém que quer fazer esse exercício, vai lá em qualquer banco de dados, World Data, ou qualquer banco de dados mundial, quando você vê as pessoas falar, caiu os casos, caiu no mundo inteiro, está em 650 mil, 500 mil por dia, é o mesmo nível que estava em junho, julho e agosto do ano passado, quando a Delta estava explodindo nos Estados Unidos. Ou seja, é que o patamar foi tão alto, nós chegamos a ter 4 milhões de casos por dia por causa da Omicron, que as pessoas perderam a calibragem. Né? 600 mil casos por dia ainda é um número altíssimo, né? E respeitável. Então, eu tenho muito respeito por esse vírus. Eu acho que eu posso definir dessa maneira. Uhum. Eu desenvolvi um respeito de não subestimar o que ele é capaz de fazer em múltiplos níveis. A começar da capacidade dele de se reinventar, que é impressionante. Né? E ele continua sendo um vírus para não se ter. Meu, super dado o recado, Miguel. Espero. Eu odeio ser mensageiro de notícias que as pessoas acham que são más notícias, mas a realidade que eu vejo é essa, é a leitura que eu faço. Mais do que ninguém, eu estou há 2 anos sem ver 2 dos meus filhos, né? Só por Zoom. E é uma situação, né, que todos nós experimentamos de um jeito ou de outro, né? Que é terrível, é difícil demais. Né? Nem agora vocês se viram, você e seus filhos? Não, eles estão nos Estados Unidos, 2 deles estão lá, e eu estou planejando, se a coisa melhorar, se a coisa ficar tranquila, né, de vê-los nos próximos meses. Né? Certo. Mas eu nunca passei, nunca, nem de perto, nem... E olha, eu viajo o mundo inteiro como cientista, mas eu nunca passei um período maior do que 2 meses. Talvez no projeto da Copa do Mundo, eu fiquei aqui 4 meses no Brasil, né? Mas eu sei o que é. Eu empatizo com todo mundo que diz para mim, poxa, mas eu preciso socializar, eu preciso ver minha mãe, eu preciso ver... Claro, todos nós sofremos com isso, né? Mas é que nós desaprendemos a equilibrar, ou calibrar, perdão, o grau das ameaças que todos nós, e toda a espécie, enfrenta no dia a dia. Nós achamos que não, a medicina está tão avançada, a tecnologia, que é outro erro grave, né? A médica é tão avançada, e olha o que aconteceu. Nós estamos repetindo a história que ocorreu no Egito há 2000 anos atrás. Não foi esse vírus, foi outra coisa, mas é só ler os relatos lá que sobreviveram. Né? Para você ter uma ideia, 2 dados. Na primeira grande pandemia de peste bubônica no Mediterrâneo, né? No século VI, 10 mil pessoas por dia morriam em Constantinopla. E na primeira grande pandemia viral, que provavelmente era varíola ou sarampo, no Império Romano, no século III, 5 mil pessoas morriam por dia em Roma. Aí todo mundo falando, puxa, isso foi antes de qualquer coisa. Uau! Na pandemia de 2021 no Brasil, 4 mil pessoas morriam por dia no Brasil. Muito maior que Constantinopla, muito maior do que Roma, mas é ali, ó. Sim. Né? Nós estamos falando de 2000 anos. E a coisa, né, no caso de Roma, né, quase 2000 anos, mas não é muito dispar. Né? Então, eu acho que o respeito com esses organismos é bem-vindo. Né? Eles ainda causam, apesar de todo o avanço médico, né, eles ainda causam o que a gente está vendo, né, no nosso dia a dia. Muito bem, Miguel. Muito obrigado, Valeu. meu caro. Foi incrível. Obrigado a você. Eu espero Puta que capítulo a mais esse. Foi demais. eu espero que um dia a gente converse sobre outras coisas. E pessoalmente. Pessoalmente, não conversando assim oficialmente, mas numa conversa só. Assim também. Sim, é um Porque prazer sempre falar com você. para mim também, é um grande prazer. Mas muito obrigado. Viu? Obrigado, meu caro. Boa jornada aí. Bom, vamos nós. Até mais, Valeu. então. Tchau, tchau. Tchau.